Boa noite, dando início aqui à palestra de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olá Priscila, olá Jonas, nesta terça-feira, 19 de maio de 2020. Se puderem me dar o feedback de que tá legal o som aí, eu agradeço, tá? Porque eu estou fazendo pelo VMix. Muito obrigado ao Grupo de Estudos Espíritas Francisco Cândido Xavier de São Bernardo do Campo por esta oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre fé. Beleza? Boa. É isso aí. Muita satisfação de estar aqui com vocês. Acredito que foi legal. Então é isso aí. Eu vou deixando aqui os comentários ligados aí. Boa noite, então. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Antenori. Tá? Atuo como psicólogo há 12 anos e já fiz palestras em São Bernardo presencialmente, agora em razão da pandemia. O que nos resta é fazer esse trabalho virtualmente. Hoje estou aqui para falar sobre fé e agradeço mais uma vez pelo convite que me foi dado. Os comentários vocês podem ir deixando aí, tá legal que na medida do possível eu vou falando alguns, como é uma palestra aberta aqui, uma live, é legal também entrar em contato com o que vocês vão trazendo, beleza? Obrigado a Sandra Cléde Neve pelo convite. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas vocês. Estou dando uma boa noite aqui para dar um tempinho de outras pessoas chegarem. Convite para falar sobre fé, é um convite que me chamou bastante atenção neste sentido, porque quando se fala de fé, coloca-se muito a questão de entender a fé como um objeto por si só, como alguma coisa que pode ser aplicada especificamente à religião. E o meu objetivo aqui hoje, se tudo correr bem dentro do que tenho em mente, é desconstruir esta ideia de que a fé está necessariamente ligada à religião. Hoje nós vamos observar a questão da fé como um elemento, uma propriedade que nós temos. Como a capacidade que nós temos de tocar uma música, de perceber os acordes, como a capacidade que nós temos de entender uma poesia. A fé é um recurso da nossa psique, é um recurso do nosso espírito. A fé nos permite absorver determinadas coisas que apenas pelos sentidos básicos, como a visão, a audição, nós não conseguimos. Nós precisamos da fé como uma ferramenta para nos colocar em contato com elementos que são de ordem espiritual, que se chama muito de místico, que chama muito de mágico, mas o objetivo aqui não é acreditar em misticismo ou em magia. É acreditar que todas as coisas que existem na natureza podem ser explicadas pela ciência, podem ser observadas. A ciência apenas não se desenvolveu de forma suficiente para explicar determinadas coisas. A fé, portanto, pode ser trabalhada, assim como um talento musical. O elemento principal deste cenário é como é que eu identifico quais os limites da minha fé e como é que eu faço um exercício de expansão da mesma. Para algumas pessoas, fé é a frequência, o quanto elas vão à igreja, à casa espírita, ao templo, o quanto elas fazem de oração, quantas vezes elas fazem o evangelho no lar. Mas o conceito de fé deve ser trabalhado como um elemento de a força que eu consigo encontrar em mim, produzir para movimentar-me em direção a algo, baseado na crença que eu tenho do resultado que obterei com este comportamento. Uma pessoa que faz uso de substâncias, por exemplo, ela tem fé. Trabalhava muito isso com dependentes químicos em clínicas, quando nas reuniões eles já estavam ali todos abalados, machucados pelas escolhas que fizeram com relação às drogas e enxergavam a si mesmos como pessoas que não tinham nada para oferecer. Pessoas que não poderiam ajudar de forma nenhuma. Eu sempre colocava isso. Eu não consigo sair para encontrar trabalho, eu não consigo fazer nada, eu não presto para nada. Aquele pensamento autodestrutivo e ao mesmo tempo vitimista. Então eu perguntava para ele, alguma vez você deixou de ir buscar droga porque estava com preguiça?
Alguma vez, se alguém te oferecesse uma droga de graça, você deixaria de andar uma grande distância a pé para ir buscá-la? Isto é fé. É um movimento que o indivíduo tem de que aquela substância vai neutralizar uma dor que ele sente, e ele continua indo em direção àquilo. Por isso você vai observar que um grande número de pessoas que se recuperam de vícios, não só de drogas, mas de jogo ou qualquer outra coisa, costumam ser pessoas que depois produzem muito mais acima da média do que se espera das pessoas em forma geral. Porque a fé é o elemento que te permite compreender o invisível. Seria dentro da expressão da psicologia analítica, da concepção junguiana, por exemplo, o que nós chamaríamos de luminoso. Luminoso é uma questão filosófica, você pode depois procurar por luminoso. A experiência luminosa está com N, não com L. É uma experiência que ela não pode ser explicada necessariamente para os outros. Alguma oração que você fez e de repente o teu coração começou a ser tocado e você se percebia chorando. Isso é uma experiência luminosa. Experiências de catarse, algum filme que você assistiu que de repente o choro começou a aparecer e você não sabe por que você chorou tanto ou por que sentiu tanta raiva e você tenta explicar para uma pessoa o que é aquilo, o que é aquela outra coisa e ninguém consegue entender. Por isso, se chegássemos aqui se eu chegasse aqui dizendo a fé tem que ser exatamente como eu a concebo, eu estaria errado, porque a perspectiva de fé ela é justamente o quanto o indivíduo consegue se conectar a uma crença maior e fazer daquilo elementos para alcançar a sua motivação. Os elementos que vão atrapalhando a fé do indivíduo, medo, insegurança, ignorância. Nós temos algumas questões relacionadas à vaidade, ao ego e ao orgulho que nos fazem rejeitar determinados feedbacks. Se você chega para uma pessoa e diz para ela, você está sendo ignorante, ela tende a melindrar. Ela tende a se ofender. A ignorância é visto como uma ofensa, mas a ignorância ela é parte do nosso processo. O que você, como ser humano, como pessoa ou como espírito encarnado, dependendo do que você crê, compreende a seu respeito, é muito menos do que o que você não compreende. O conceito de inconsciente trazido pela psicologia, trazido pela psicanálise, vai dizer o seguinte, o que nós sabemos acerca dos nossos conteúdos é uma linha muito estreita se comparado ao que nós não sabemos. Portanto, nós somos muito mais ignorantes acerca de nós mesmos do que conhecedores. Se sou ignorante acerca de mim, como posso presumir que sou conhecedor acerca de você? Eu não sei o que se passa na sua mente, eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei quais são os elementos que neste momento estão te norteando. O quanto você está sofrendo ou quanto você está crescendo neste momento de isolamento, por exemplo. Mas que a tua fé está contactada a algo, disto você não tenha dúvida. Por mais paradoxal que possa parecer, a fé sendo um elemento neutro, um elemento de potência, ela também pode ser usada para fins negativos. Como eu disse, se eu posso fazer uma música que vai encorajar pessoas, eu também posso fazer uma música que vai entristecer pessoas e de repente levá-las à ideação suicida. Nós temos vários exemplos de pessoas que citam músicas que falam, nem posso ouvir essas músicas porque elas me deprimem. Essas músicas me fazem pensar coisas ruins. A fé é o mesmo elemento. Quando você pega uma pessoa que alcançou o estágio final da sua dor e escolheu o suicídio e comete o suicídio, isto é uma manifestação de fé. Ela não vendo mais esperança, não tendo mais como colocar fé nos elementos da vida, ela coloca fé nos elementos da morte. Ou porque desconhece ou não reconhece que possa existir vida após a morte, ou porque sabe disso, mas assume o risco e a consequência do ato de cometer o suicídio. Mas ela não acreditando mais naquilo que está ao redor dela, que pode ser tocado, vivido nas pessoas, nos sentimentos, entendendo que aquilo vem do mundo material e não do mundo emocional, ela coloca a sua fé na morte e faz a sua devoção
sacrificando a si mesma para o suicídio. Naturalmente, o elemento principal deste comportamento é um lapso de loucura. No momento em que o indivíduo define quem vive e quem morre, incluindo ele está assumindo o papel do que seria sagrado, o que chamamos Deus, definindo o que vive e o que morre. E quando assumimos o papel de sagrado, veja, isto não tem nada a ver com ateísmo. Isto tem a ver com colocar-se como o elemento máximo de compreensão das coisas. Quando eu assumo o papel de Deus, o que seria o papel de Deus, aonde a experiência luminosa poderia se conectar, fica vazio. Então calcule. Você se conecta a um Deus bondoso. Como você enxerga esse Deus é indiferente. Se ele é feminino, masculino, se ele é energia, se ele é isso ou aquilo. O que importa é que você entenda que existe um poder superior. E este poder superior te norteia como ser no mundo. Se você se conecta a um poder superior que é amor, e no momento em que você está triste, você escuta uma palestra, você lê alguma coisa, você ouve um louvor, e aquilo te aquece o coração e te preenche de amor, porque o teu Deus é amor, você compreende o que é o elemento da fé e o que é o elemento luminoso. Agora calcule se no lugar do Deus existe um vazio. Quando a pessoa faz a sua oração em direção a este sagrado, ela é preenchida pelo que ela acredita. Como ela acredita no vazio, isto fica tão gigantesco que ela não consegue mais referenciar nada fora de si. Quando ela olha para as pessoas, ela enxerga o vazio. Quando ela olha para as coisas que ela conquistou, ela enxerga o vazio. Eu tenho um carro, mas ele é velho. Eu tenho uma namorada, mas eu não sei se ela gosta de mim ou está comigo por dinheiro. Eu tenho uma família, mas eles preferem o meu irmão. E assim a pessoa vai se convencendo dentro da sua própria fé, até chegar ao ponto da devoção final, como eu referi, que é o suicídio. Uma manifestação de fé num Deus vazio, proporcionado por um lapso de desconexão com a realidade, também conhecido como loucura. Se pensa que loucura é apenas sair por aí jogando pedra nas pessoas, a loucura é quando você se desconecta da realidade. É que um momento, por um lapso, você tem um comportamento psicótico. Quando você joga um celular no chão por ciúme, isto é loucura. Quebrar o celular não vai resolver nada. A realidade te diz, quebrar o celular não resolve nada, mas você o quebra e depois sofre porque o quebrou. Um momento de loucura. Se você troca este momento de loucura por um momento de doçura, você compreende o que é o resgate ao invés da destruição. Você não se ofende com tantos caminhos, porque no momento em que você construiu a fé num elemento sagrado positivo, quando a dor se apresenta daquilo que você sente que não pode explicar, daquilo que te gera impotência, você vai buscar força no que você entende por onipotente. Quando dizemos Deus é onipotente, onipresente e onisciente, é uma representação também simbólica de que quando eu sinto que eu não estou aonde eu deveria, eu busco Deus. Porque eu não me conecto com o meu presente. Eu não sei se eu estou aqui no lugar certo. Eu deveria ou não estar neste trabalho. Eu deveria ou não estar neste casamento. E aí eu vou buscar esta referência neste Deus, porque ele sendo onipresente, qualquer lugar é alcançável por esta força. Como o meu pensamento irradia uma conexão com este elemento que internamente é simbólico, mas que produz energia, pois se você analisar mapeamentos que fizeram do cérebro humano, no momento em que o indivíduo está em uma oração fervorosa, há uma ativação dentro do cérebro na região da glândula pineal. Existe ali uma conexão que é ativada, portanto isto é um fato. Não é algo bonito para ser absorvido, é um fato. Eu consigo, portanto, produzir uma energia. Se você quer elementos maiores que te relacionem a energia como algo que pode ser produzido, basta observar quando você está com frio e você abraça o seu cônjuge e de repente fica aquele calor entre os dois. Ali é energia. Pessoas que dão passe magnético ou que trabalham com reiki, que a mão delas parece que está pegando fogo. Energia.
E nem é a energia do atrito em si, como uma massagista faria. É a energia da produção, de concentração da própria força pela fé naquilo. Qualquer pessoa, por exemplo, conseguiria aplicar um reiki? Não, pois é necessário que você tenha fé. Porque a fé é quando você acredita que pode colocar energia nas tuas mãos, se concentra mentalmente, controla o seu cérebro para que ele dê o comando e o calor começa a sair das tuas mãos. E aquilo vai produzir mudanças na pessoa em que ele está chegando. Como uma febre produz mudança no nosso corpo para nos proteger de certas bactérias ou vírus ou inflamações. Fica claro isso? Absorvendo então esta perspectiva de eu posso produzir energia, mas eu preciso acreditar que esta energia vem de uma fonte maior. Quando o indivíduo coloca a fé dele em si mesmo, ele está deixando de ser deísta, de acreditar em Deus, e ele está sendo egoísta, porque ele acredita no ego. O papel de Deus será preenchido você querendo ou não. Você pode se dizer ateísta, mas o teu papel de Deus está representado pela ciência. O teu papel de Deus está representado pelo nada. Você acredita no nada. Esta é tua fé. Dar o nome a Deus antropomorfizado, um homem de barba longa, isto é para quem quer, isto não é Deus. Deus é a representação onde você busca força quando você está fraco. Onde você busca rumo quando se sente perdida. Fica claro? E aonde você busca conhecimento quando se sente nas trevas. Onipotência, onipresença e onisciência. Você se conectando a isso. Pela fé. Se você abrir mão desta fé e coloque ali em você, olha, eu tenho o poder de aquecer as mãos e curar as pessoas, você começa a transformar-se em Deus. E acha que os outros que fazem isso não são tão bons quanto. Ou que essas pessoas estão fingindo. Ou que essas pessoas realmente não entendem. O egoísta é aquele que tem o ego como religião. E que faz da sua própria conduta o comportamento padrão que deveria ser visto por todos como um Deus. Eu sei o que é melhor para você. Me escuta, senão você vai se arrepender. Quem sou eu para saber o que é melhor para o outro? Se hoje, aos 35 anos, eu tenho certeza que estou tomando decisões que aos 40 me trarão arrependimento. Porque aos 30 eu tomei decisões que hoje me trazem arrependimento. Como é que eu vou dizer o que você deve fazer agora na sua vida? Eu não posso ser egoísta. A fé conectada a um poder superior me permite entender que a energia que eu movimento, ela é do universo, ela não é minha. Eu sou ferramenta. Eu sou o cajado do mago, mas a magia não é minha. Eu me coloco como vaso. Eu me coloco como passivo, que é quando dizem o bom médio tem que dar passividade para os espíritos. Não é no sentido de deixar passar apenas, é no sentido de desconectar-se do teu ego para que a mensagem chegue da forma mais limpa possível, pois naquele momento você é a caneta que o poeta está usando para escrever. Você não é a poesia. E é muito difícil para o nosso ego e para o nosso orgulho aceitar estas verdades. Mas quando aceitamos, fica mais claro compreender que tudo que existe no mundo é nosso. Tudo. Tudo. Estudos científicos comprovaram que os indivíduos que estavam com o mesmo tipo de câncer, recebendo o mesmo tratamento, mesmo câncer, mesmo tratamento, no mesmo hospital. Aqueles que tinham o apoio da família tinham uma chance de cura altíssima. Os que estavam lidando com aquilo sozinhos ou deprimidos, a maioria não sobrevivia. Remédio que fez a diferença? O remédio faz o papel dele, de funcionar no corpo físico. Mas o que é que trouxe a diferença para esses indivíduos? O amor. Porque aquelas pessoas tiveram fé. A família teve fé.
Quando você não tem fé, você não vai lá. Teu pai está na UTI, você acha que ele não vai acordar, você nem vai visitá-lo. Mas quando uma pessoa tem um pai ou uma mãe na UTI e fica indo 2 meses, todos os dias fazer visita, isso é fé. Ela acredita que em algum momento o pai vai acordar. E não se trata de conseguir fazer o pai acordar ou não, mas se trata de encontrar amor dentro de si e motivação para ir visitá-lo, porque ao fazer isso ela aprende. Cada vez que ela fica ao lado do leito onde o pai está deitado, ela reflete sobre algo que ela fez de errado, ou algo que ela fez de certo, ou ela se lembra de uma coisa legal que o pai fez por ela. E aí ela vai tentar não repetir aquilo com os filhos. Olha, eu saí brigada com o meu pai e agora ele está aqui em coma. Não vou mais deixar meus filhos irem embora brigados comigo. Nós vamos crescendo pela fé. Não se trata de ter o poder de modificar as coisas, ou de transportar montanhas, como disse Jesus. Mas se trata de compreender que existe um poder, que está acessível a todos, gratuitamente, como se fosse um Wi-Fi gigantesco. Mas se você não se conecta a isso, isto não te invade, porque seria negligenciar o teu livre-arbítrio. Você precisa fazer a tua parte para o céu te ajudar, isso está na palavra. Faça a tua parte e o céu te ajudará. Qual é esta parte? Ligue a tua antena, escolha se conectar. Busque pela tua fé fazer uma oração. Coloca teus joelhos no chão e pede o elemento de verdade que te diga o que realmente eu preciso fazer. E se na sua mente vier o pensamento, abra mão do seu orgulho, não se ofenda. A oração não vem para te acolher, a oração vem para te ensinar. A fé, como eu disse, é um elemento neutro. Você pode utilizá-la para fins nocivos. Você pode utilizar a tua fé, por exemplo, no teu ciúme. Eu tenho certeza que minha namorada vai me trair. Eu tenho certeza que ela está me traindo. Olha só que manifestação bonita, mas para coisa errada. Já pensou se você tivesse essa certeza de que o amor vencerá? Se você tivesse essa certeza de que amanhã você será uma pessoa melhor? É fé. O indivíduo que diz eu não tenho fé, ele está enganado. Porque ao acreditar que ele é nada, ele tem fé no sentimento de inferioridade dele. Quando eu falo de desconstruir o aspecto religioso, é que a igreja ela funciona como um fetiche. O fetiche, eu sei que ele tem um nome muito relacionado a conotações sexuais, mas esquece isso. O fetiche é um elemento catalisador de uma ideia ou de uma energia. Quando você tinha, por exemplo, os sacerdotes antigos, os magos ou os pajés, que usavam aqueles anéis, cajados com esmeraldas ou coisa do tipo, isto é um fetiche. O poder não estava no cajado. É como se fosse um Harry Potter. O poder não está na varinha. A varinha é um elemento que o ajuda a se concentrar para que a energia toda vá para um único local, senão ela fica dispersa. A religião é um fetiche, porque quando você entra em uma igreja, aquilo é montado para que você consiga se concentrar naquele aqui agora, numa casa espírita, num templo, numa mesquita, num terreiro. Naquele momento você se esquece do que está fora, porque existe uma cobrança interna. Eu estou na igreja, eu não posso falar palavrão. Eu estou na igreja, eu não posso ter pensamentos ruins. Eu estou numa casa espírita, eu não vou fofocar. Vai que os espíritos escutam. Mas é só um fetiche. É um treinamento para a nossa autonomia. Para que nós consigamos fazer aquilo tudo sem precisar do elemento material. E neste momento de pandemia você consegue perceber isso. Olha quantas pessoas estão aqui assistindo essa palestra. Nós não estamos em igreja nenhuma. Você está aí na tua casa. Eu com as minhas gatas aqui ao fundo, você com o teu cachorro, você com o teu filho lá jogando videogame, o teu vizinho fazendo barulho, está tudo aí, ó. E você conseguiu escolher estar aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar neste momento, lendo qualquer livro, assistindo qualquer série. Por que você escolheu estar aqui vendo uma palestra sobre fé? Porque você tem fé em alguma coisa. Porque você não precisa do templo para isso. Significa então que temos que destruir todas as igrejas, templos e casas espíritas? Não. Mas ressignificá-las dentro de nós. É um local para que nós possamos ir conversar com outras pessoas que congregam de valores parecidos com os nossos. Parecidos, não iguais. Porque você vai ter um lá dentro que fuma. Você vai ter um lá dentro que xinga. Você vai ter um lá dentro que é adúltero.
mas você não está lá para julgar. Todas as pessoas do mundo têm algum defeito em algum nível. Todos nós estamos buscando alguma coisa. Fica claro isso? Agora, se eu tenho meus defeitos e qualquer pessoa do mundo tem defeitos, eu vou me concentrar nas minhas qualidades. Quais são as minhas qualidades? Aquilo que eu estou desenvolvendo, os livros que eu leio. Você está lendo um livro sobre física quântica? Você entra num grupo de física quântica. E aí você se conecta com pessoas que gostam daquilo. Só que se você não entende que elas também têm defeitos, daqui a pouco você vai sair falando: ah, esse povo da física quântica é tudo snob. Ah, espírita não tá nem aí pra nada. Todo pastor é bandido. Todo padre não sei o quê. Porque você repete paradigmas que foram construídos lá atrás e viraram estigmas, que aprisionam as pessoas. Você passa a ter fé no preconceito. Quando alguém te diz, venha conhecer o meu amigo, ah, não vou não, esses evangélicos são tudo desse jeito. Vocês têm fé na tua crença irracional de que todo evangélico é chato porque você encontrou um que ficou fazendo proselitismo, mas talvez não tenha percebido que em algum momento você também fez, como espírita. Debochou, desconfigurou, não deu espaço para o crescimento. É muito mais importante você ir a uma casa espírita, a uma igreja, olhar para as pessoas, perceber aquele irmão, aquela irmã, aquele companheiro que teve um filhinho, ir lá e falar: teu filho é lindo, olha, precisa de alguma coisa? Se precisar de ajuda eu estou aqui. Vamos fazer alguma coisa? Faz uma confraternização ali, chama 3, 4 pessoas, vai construindo a tua vida social e trocando com pessoas que têm algo dentro de você, porque isso é a expressão da fé. Algumas pessoas vão a templos, igrejas e casas espíritas e só ficam sentados julgando se a palestra foi boa ou ruim, se o culto foi legal, se o pastor falava muito alto, se o dirigente não sei o quê. Coloque-se dentro do cenário. Agora, se você se expressa a tua fé apenas dentro do elemento material, precisa de um templo te cercando para que isso aconteça, isso é um indício da tua imaturidade. E eu não digo isso para te ofender. Novamente, é para te abrir os olhos. Se você não está conseguindo fazer as tuas orações, a tua rotina de meditação, as tuas leituras agora na quarentena porque está dentro de casa, isto é uma expressão de que você estava, na verdade, usando a igreja, o templo ou casa espírita como muleta. Você consegue. É muito difícil nos concentrarmos quando nós não temos o fetiche. Por isso as crianças estão sofrendo para ter aula em casa agora na pandemia. E os pais não estão sabendo o que fazer. Porque na sala de aula, na escola tem o sinal que manda ir para a sala da criança tem um monte de papel em volta com os trabalhos que eles fizeram, tem a lousa lá, tem o ventilador, então ela consegue se concentrar. Eu estou na escola. O indivíduo que alcança um grau de iluminação e de percepção alto das coisas do mundo e de concentração da sua fé, ele consegue estar em uma oração profunda até dentro de um metrô lotado. Ele consegue manter-se consciente dos seus elementos até numa feira com um monte de gente gritando. É muito difícil chegar nisso, mas é possível. A expressão profunda do que é a fé para você. Eu vou abrir aqui, a Lourdimar disse: eu compreendo o templo como um lugar de encontro e troca. A vivência da fé é íntima. Tá? Teve alguém que fez uma pergunta. Muito obrigado pelos comentários também. Qual a diferença entre fé e confiança? Muito boa pergunta. Tá? Eu não acredito que uma pessoa sem fé possa confiar. Preciso ter fé. O elemento do salto de fé. Imagine você na beira de um abismo que está com uma neblina. Você não sabe se tem 2 metros de altura ou 100. E aí vem uma voz no teu ouvido e diz: pule. O que você faz? Para que você confie naquela voz, você tem que ter fé nela. A fé é o elemento matricial, portanto. Sem fé, eu não tenho confiança. E se eu não confio que irá acontecer, eu não espero que aconteça, então eu também perco a esperança. A desesperança é um sintoma de que a fé foi colocada em local errado ou em local utópico. Fé
Como seria um local utópico? Eu não trabalho, não tenho emprego, mas eu tenho fé que comprarei uma BMW? Aí não é fé, aí é ilusão. Eu preciso estar conectado com a realidade. Como eu disse, faça a tua parte e o céu te ajudará. Você precisa fazer a tua parte. Não adianta fazer oração para não ter câncer fumando charuto. Eu paro de fumar. Mas minha família teve, eu não quero ter. O que a ciência me diz? Faz a tua parte. Faça caminhada ou atividade física, se alimente direito, não fume, evite as coisas que são enlatadas, você diminui a tua chance de ter câncer. E faça a oração. Mas isso então você está me garantindo que eu não vou ter câncer? Não, mas eu estou te garantindo que se você vier a ter o câncer, você estará muito mais preparada para lidar com ele do que quem não estava esperando por isso. Porque são os diagnósticos que recebemos na frente de um médico que norteiam a nossa vida. Tá lá, comendo tudo o que quer, não se preocupa com nada. Ah, tô com um negócio esquisito, vou ao médico, ele fala, você está com diabetes. É uma doença crônica, você ficará com ela para o resto da vida e terá que se reeducar. Aí a pessoa toma um choque, mas eu? É, você. Você. Como você vai lidar com isso? Se vitimizando? Guardando caixa de bis escondido embaixo do travesseiro para os seus filhos não verem? Cometendo autodestruição porque não conseguiu se reeducar? Se você já tivesse feito o trabalho de buscar a fé e se reeducar na fé quando não precisa, quando precisar você está preparado. É algo que eu trouxe também na live que eu fiz com o Ale ontem. Agora, aquelas pessoas que negligenciaram a saúde mental estão sofrendo. Porque não sabem o que fazer, está tudo fechado. Elas querem fazer terapia da noite para o dia. Não existe terapia da noite para o dia. Aquelas que já estavam fazendo processos terapêuticos anteriormente, elas estão com muito mais resiliência e inteligência emocional para lidar com isso. Porque elas já faziam. Esse pessoal que você vê fazendo live no Instagram, fazendo atividade física em casa, é porque eles já faziam na academia. Agora, você que não fazia atividade física nenhuma, vai assistir 2, 3 lives para fazer atividade, vai se desmotivar, vai sentir dor, tem chance de não conseguir muito grande. Por quê? Porque agora está querendo um elemento luminoso, quer uma experiência mística da noite para o dia. Mas não é assim. Tudo é construção. Nós vamos nos reeducando como eternas crianças, que em algum momento, ou eterna num sentido relativo, tá? Em algum momento estaremos prontos nisto ou naquilo. Mas de forma geral nós sempre precisamos aprender algo. Tem uma frase do Chandra Lacombe onde ele diz: quem pensa ser grande não pode crescer. Se eu entendo que eu já estou grande o suficiente, eu coloquei a fé em mim. E aí onde é que eu vou buscar recursos quando não tiver em mim? Este é o ponto. Para quem você vai fazer a oração? Porque ninguém está imune à tristeza. Ninguém está imune à desolação. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo. Você pode ser a pessoa mais apaixonada do mundo. Mas a chance de você, o teu marido ou a tua esposa desencarnarem exatamente ao mesmo tempo é muito pequena. Então um ficará sem o outro por um período da vida. Você está preparado para isso? Vai ser uma tristeza, um luto, um filho que se perde, uma gestação que se aborta involuntariamente, um acidente que acontece, uma mutilação. Acontece. Ninguém acorda e sai de casa, eu quero estar numa cadeira de rodas, mas alguns acabam nela. Acham que podem tudo, porque tem fé. Eu dou conta de dirigir bêbado, é a fé do indivíduo colocada naquilo. De repente ele está na cadeira de rodas, não conseguiu, e agora? Aonde ele vai buscar recursos se a fé estava nele? Não busca, vai desenvolver ideação suicida e provavelmente vai cometer o suicídio. Os que conseguem vão buscando essa estrutura em outros locais. O Jonas diz aqui, como relacionar a vontade de Deus e os nossos desejos? Sempre tive essa dúvida, desculpe se é meio bobo. A vontade de Deus e os nossos desejos, eu compreendo que a vontade de Deus é sempre amor. Deus é amor. O que a vontade de Deus poderia ser? Olha, eu vou punir o Vitor mandando um câncer para ele porque ele está muito danadinho? Não.
É amor. A nossa vontade é que não é amor, a nossa vontade é ego, nós achamos que é amor, sabe? Porque nós falamos amo para qualquer coisa. Você fala para a pessoa, olha, eu vou pedir uma pizza, e ela responde, nossa, eu amo pizza. Aí quando ela fala eu te amo, em que nível ela ama? Igual ela ama pizza? Porque faz bem para ela, porque é legal? Ou ela me ama na essência profunda do que seria um amor de Deus? Não sei. Não sabendo exatamente o que é amor, eu entendo a vontade de Deus é que eu seja feliz. E aí eu falo, Deus, que seja feita a sua vontade. Vou para uma oportunidade de uma entrevista de emprego e eu falo que seja feita a sua vontade e que o melhor candidato fique com a vaga. Se eu não ficar com a vaga, eu fico feliz porque o melhor ficou. Quando eu faço a oração, Deus, que eu consiga esta vaga, aí eu estou implicando a minha vontade, querendo manipular Deus. Se eu não fico com a vaga, eu começo a achar que a oração não funciona, ou que Deus está bravo comigo, e aí eu vou fazer algum tipo de sacrifício. E é o sacrifício de ficar me sentindo mal. Ai, Deus não me deu emprego, eu acho que eu tenho que ir mais para a igreja, eu tenho que frequentar mais palestra, eu devo ter que fazer uma fluidoterapia, eu estou com um obsessor. Como se o mundo existisse para que as minhas vontades fossem satisfeitas. A vontade de Deus, a meu ver, é a justiça, porque o amor, ele é justo. Justo num sentido real, não neste sentido que nós colocamos aqui de justiça dos homens. Justo porque é estreito, como uma calça justa. Compreende isso? É a porta estreita, é justo. Não dá para ter subterfúgio, não dá para ter entrelinhas. É como Jesus disse: seja o teu falar sim, sim e o não, não. É como Jesus disse que é melhor quente ou frio, porque o morno faz vomitar. Não tem isto tudo. Ou você é ou você não é. Na prática, a expressão da fé é: você tem fé quando as coisas dão certo para você? Se esta fé se abala quando elas começam a dar errado, então você nunca teve fé. Não neste nível, não neste local. A tua fé estava em outro local. A tua fé estava na sorte. Eu acredito que eu mereço, então eu ganho. Eu vejo os meus passos aqui, eu não falo palavrão, eu não assisto pornografia, eu não fiz nada errado, eu sou uma pessoa boa, então tudo vai dar certo para mim. Quando algo dá errado, entra em colapso. Como pode ter dado algo errado para mim se eu sou uma pessoa boa? Ora, vide Jesus Cristo. Olha que morte horrorosa ele teve. Olha quanta dor ele passou. Olha o quanto ele foi testado. E ele era bom. Olha o que Chico Xavier passou com a madrasta dele. E ele era bom. Por que que as coisas ruins não podem acontecer com pessoas boas? Por que que nós estaremos imunes a ela, como se fôssemos preferidos? As coisas ruins acontecem com todos. Aqueles que são bons conseguem aprender com elas. E as coisas boas também acontecem com todos, só que aqueles que são ruins não conseguem absorvê-las. Ficam ingratos. É a capacidade que eu tenho de me conectar naquele momento e fazer a leitura. Isto que eu estou passando é momentâneo, eu tenho fé na justiça divina, que não importa o que esteja acontecendo, eu fiz por merecer. Então eu não reclamo dos castigos e eu também nem agradeço os presentes. Eu simplesmente sou. É meu. Eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que lidar com o câncer, eu vou ter que lidar com diabetes, eu vou ter que lidar com esse amor maravilhoso que um monte de gente quer tomar de mim, porque a felicidade também dá medo. As pessoas ficam com um discurso, eu escuto muito isso, muito. Ah, minha vida está tão boa que alguma coisa vai ter que dar errado. Não sabe lidar com o sucesso. Fica esperando que algo dê errado porque tem fé na lei de Murphy. Ao invés de colocar fé na lei de Deus, tem fé na lei de Murphy. Se alguma coisa tem uma chance de dar errado, ela dará errado. Quando tudo está bem, a pessoa desconfia. Ah, é o silêncio que precede a tempestade. Alguma coisa virá acontecer para me provar. Agora Deus vai tirar de mim como tirou de Jó. Fica sempre esse discurso repetitivo, porque você não pode simplesmente boiar na calmaria que a vida te dá às vezes. Porque você não pode se estudar quando está tudo bem, para entender a planta da tua felicidade, para quando a infelicidade surgir, você conseguir retornar a ela com mais rapidez. Mas infelizmente, a maioria de nós escolhe
quando estamos felizes, escolhemos quando estamos felizes, nos embriagarmos da felicidade. Ah, ganhei na loteria, nunca mais vou ter que trabalhar. Como seria o indivíduo que tem fé? Ganhei na loteria, vou fazer um monte de cursos. E vou oferecer cursos para um monte de gente que não tem dinheiro. Não vou comprar um iate para ficar tomando champanhe. Se eu estou num momento em que eu posso fazer pelo amor e não pela dor, então eu vou fazer o máximo possível. Faço 5, 6 faculdades, sou milionário. Chego e pago à vista o curso inteiro. Frequento lá, aprendo direito, aprendo engenharia, aprendo tudo. Não estou dando conta, pago o professor particular. Vou conseguindo, isso tudo fica registrado na minha psique, no meu espírito. Lá na frente, se lá na frente eu realmente tiver que passar por uma prova dolorosa, nesta ou em outra vida, mesmo que eu tenha nascido lá numa comunidade, lá numa favela, dentro de mim tem noções de engenharia, de direito e de tudo que eu estudei. Aí eu vou ser aquele cara que depois aparece na capa da Forbes. Veio do nada e tornou-se um grande empreendedor sem ter nem a 5ª série, o 5º ano do ensino fundamental. E as pessoas perguntam como? Porque eu soube trazer e angariar recursos, porque eu tinha fé que aquilo que eu construo não se perde. Tudo bem? Então é isso, né? Acredito que essa mensagem pode ter causado algum sentimento positivo, pode ter causado algum incômodo, né? Foi rápido, né? Me foi dito para eu conversar aqui 40 minutos com vocês, né? O Gilberto pergunta, a nossa fé não teria que ser naturalmente? Às vezes minha cabeça parece um turbilhão de pensamentos. Como eu disse, ela é construída. Se você pega um indivíduo que está começando a tocar violão, ele faz 2 notas, erra a terceira. 2 notas, erra a terceira. Ele vai se irritando. Quem está perto dele se irrita também. A fé é uma construção. Eu tenho fé, mas eu faço assim, Deus, seja feita a tua vontade. Aí daqui a pouco eu falo, não, mas espera um pouquinho, devolve porque agora eu quero fazer a minha. Tá, toma de volta. Ele vai, livre-arbítrio. Vai na ilusão. Quando você entregar em definitivo e falar, seja feita a sua vontade, o que quer que aconteça comigo, eu aceito, eu resigno, e aceitar e resignar significa eu vou olhar para isso tudo e determinar qual é a minha responsabilidade para com este evento. Eu não vou fugir dele, seja uma doença ou seja um regozijo. Deu tudo certo na minha vida, seja me roubaram tudo ou seja ganhei na loteria. Eu preciso estar centrado e ter fé de que tudo aquilo me foi dado para que eu cresça. Em alguns sentidos emocionalmente, em outros sentidos intelectual, em outro sentido moralmente. Quantas pessoas não chegaram em igrejas, casas espíritas ou o que quer que seja, porque sentiram uma dor profunda e depois que encontraram aquilo, nunca mais sentiram aquela dor. Desconecte-se então da ideia de que o poder está na religião. O poder está na tua religiosidade. E a tua religiosidade é determinada por onde a tua fé está colocada e o quanto você consegue produzir de experiências emocionais profundas com a tua própria concentração, com a tua própria meditação e com o teu próprio recurso, compreendendo que todo o resto você pode acessar, porque é de graça, basta que você tenha olhos para ver, ouvidos para enxergar. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade que me foi dada, por este grupo de estudos espíritas, Francisco Cândido Xavier, um indivíduo maravilhoso, né, por este convite. Tá? São Bernardo do Campo, a cidade que tão bem me acolheu quando fui fazer palestra aí, que tem o Norival, que tem o Gilson, um monte de gente boa que eu tenho um carinho gigantesco. Tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo, foi uma honra para mim estar aqui neste momento. Que essas reflexões possam ter produzido sentimentos positivos e possa ser levada adiante essa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é nossa. Construa da melhor forma possível aquilo que você precisa para se reencontrar com um sagrado amoroso, justo, que as leis não se mudam, mesmo que você tente convencê-lo pelo drama, pelo vitimismo ou com ofertas materiais. Construa a tua religiosidade naquele pilar, na rocha, e você não conseguirá, e você não se sentirá abalado, abalada quando as tempestades vierem. Tenha uma ótima semana, uma ótima noite, um grande abraço e muita paz.